Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que talvez você já escutou. Eu quero conversar com você sobre estigma. Qual é a relação de estigma e a Bíblia? Qual é a relação de Bíblia, estigma e psiquiatria? Como é que eles se relacionam? Como é que eles se casam? Mas para você compreender melhor, você precisa entender o conceito. E o conceito de estigma, ele é algo que conota, algo que destrói, algo que rotula, algo que cria um estereotipo, algo que faz com que o indivíduo, com que a palavra em si, estigma, gere algum preconceito naquela pessoa. Mas só que o estigma vai muito mais além do que a própria palavra em si, porque o estigma é uma palavra que pode ser usado em vários ambientes para várias coisas e várias pessoas. Ou seja, a palavra estigma, ela gera algo depreciativo, ou seja, rótulos, estereotipos, como eu te falei, e coisas que não trazem bons pensamentos, é aquilo que gera um estereotipo. É mais ou menos assim, quando eu e você começamos a trilhar a nossa vida, quando um indivíduo começa a trilhar o seu caminho, todos nós queremos escrever a nossa história, mas nunca sai da maneira que nós queremos. Sabe por quê? Porque a história que nós queremos não é aquela que nós escrevemos. Ou seja, para você compreender melhor, a palavra estigma, nós podemos conceituá-la, se formos colocá-la em poucas palavras, como se fosse uma cicatriz provocada, uma ferida que ocorreu e agora essa ferida cicatrizou, mas ainda assim, de alguma forma, ela ainda dói. Isso é o estigma. Mas qual é a relação de estigma com doenças psiquiátricas? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque estigma existe em todas as áreas, em área civil, na área mental, na área física, sempre existe estigmas, mas a nossa conversa hoje é relacionada na parte psiquiátrica, na parte da saúde mental. Qual é a relação? A Organização Mundial de Saúde vem mostrando através de dados de 2018, apesar de ser dados subdiagnosticados, que pelo menos 75 milhões de pessoas no mundo, isso em 2018, sofria de algum tipo de transtorno mental. E para enfatizar ainda mais, ela levantou o dado que neste mesmo ano, pelo menos 1,2 milhões de pessoas foram ou cometeram o autoextermínio, o suicídio. E sabe por que isso é tão prevalente, tão preponderante na sociedade de hoje? Naquele mesmo ano, de cada 4 famílias, uma família tinha algum membro desta família com algum transtorno mental. Mas agora, qual é a relação? O que isso tem a ver, estigma com psiquiatria? O problema é bem mais profundo do que nós pensamos. Quando eu e você passamos a entender que estigmas é tudo aquilo que gera, que denota algo ruim, que traz uma sensação de dor, de rotulação, de estereotipo, nós passamos a entender que na psiquiatria isso é muito preponderante. Sabe por quê? Pessoas com transtornos mentais, elas têm muitas barreiras, elas precisam passar por muitos preconceitos. E esses preconceitos às vezes começam desde a escola, talvez no trabalho, os colegas de trabalho não entendem quando as pessoas começam e estão sofrendo de algum problema da mente. E muitos começam a colocar aquilo como frescura, talvez como chatice. E ainda acontece também, esse problema acontece na própria família, amigos não entendem e agora as coisas começam a piorar, porque ao invés da pessoa se sentir compreendida, ela vê totalmente o contrário e vê que nada os entendem e agora o isolamento que antes estava apenas no início começa e piora de maneira gradual e assim a pessoa decide fazer muitas vezes coisas que é atenuada e acentuada pelo meio em que vive.
Partindo deste princípio, nós vimos que estigma, ela passa a ser um fator estressante tão intenso que gera uma desvantagem social, e essa desvantagem social se acentua porque, devido a estigmas, pessoas com transtornos da mente, pessoas com problemas psiquiátricos e psicológicos começam a ter de maneira acentuada uma maior probabilidade de mortalidade e de morbidade. Quando você pega a etimologia da palavra estigma, ela procede da palavra grega estigma, e essa palavra ela quer dizer marcar, é como o ferro marcado no corpo, como a brasa marcada no animal. Ou seja, a pessoa que sofre um estigma, ela fica marcada por aquilo que aconteceu, por aquela situação que ocorreu, por aquela ação que se passou, e agora muitas vezes aquela pessoa ela não consegue esquecer e aquilo fica marcado, aquele momento, aquele erro que muitas vezes a pessoa cometeu, ou aquilo que ela acha que cometeu e na verdade não ocorreu, aquilo fica marcado, martelando em sua mente, assim como a brasa marca aquilo que toca, o estigma marca o indivíduo que passa por aquilo. Um certo monge alemão chamado Thomas Kempf, em um determinado momento, ele diz o seguinte, que quem não evita as pequenas falhas, pouco a pouco cai nas grandes. E sabe por que eu compartilho com você este pensamento? Porque se muitas vezes nós não estamos passando por estigmas, tendo estigmas, nós estamos colocando em pessoas estigmas, porque na vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, ou nós influenciamos, ou nós estamos recebendo influências, ou nós estamos sendo bênçãos, ou o contrário também está havendo, e quando se trata de problemas psiquiátricos, problemas mentais e psicológicos, nós vemos que a população, ainda mais com essa pandemia em que estamos vivenciando, cada vez mais submergiu na crise existencial de o porquê está acontecendo, como deve viver, por que é assim e como enfrentar essa situação. Mas agora eu queria te perguntar, e a Bíblia? O que a Bíblia fala para mim, para você? Qual é a relação entre Bíblia, psiquiatria e estigma? Eu quero partir do princípio em que você entenda em que estigma, ele traz risco de mortalidade e morbidade. Para você compreender esse risco, você precisa entender que morbidade é a taxa que existe dentro de um grupo de desenvolver determinadas doenças. E o estigma faz isso, ele pode causar doenças psiquiátricas, ele pode trazer transtornos psicológicos, transtornos da mente para qualquer indivíduo. Enquanto que mortalidade é aquilo que é mortal, aquilo que gera a morte, ou seja, quaisquer doença psiquiátrica, ela pode levar à morte, ela pode fazer com que o indivíduo tome uma decisão errada. E aí você fica se perguntando, mas e a Bíblia? Qual é a relação? A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que passaram por estigmas, em algum momento da vida tiveram uma conotação de que as coisas não estavam como deveriam estar. E eu quero que você entenda através do livro de Marcos. O livro de Marcos é o segundo livro da Bíblia do Novo Testamento. E lá a Bíblia começa a contar a história de uma mulher. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. E essa mulher era diferente porque a história conta que por 12 anos ela estava doente. A história conta, e a Bíblia vem enfatizando que durante esses 12 anos essa mulher tinha feito de tudo. Tinha procurado os melhores médicos, tinha gastado todos os seus recursos, mas ainda assim ela estava cansada. Ela estava desassossegada porque agora não só o problema físico, mas imagina você, ela estava passando um problema mental porque ela não via a solução. Mas para piorar, ela vivia em uma cultura que era bem diferente da nossa. Quando você pega a Bíblia, você vê que na cultura a mulher, ela tinha um valor diferente do que tem hoje. E agora, além de
ter um valor diferente. Além de ser mulher, ela estava enfrentando um problema de fluxo de sangue. E de acordo com o livro de Levítico, lá no capítulo 15, fala que toda vez que alguém estava com sangue e esse alguém tocava em algo ou em alguém, essa pessoa se tornava impura. Mas só que algo aconteceu, a história vem contando para mim e para você que muitas coisas mudaram e o tempo, somente o tempo pode mudar as coisas. Quando você menos espera, as coisas mudam, porque essa mulher, diz a Bíblia, ela ouviu falar de alguém muito especial e esse alguém se chamava Jesus. E agora imagina você a cena por onde Jesus passava, a multidão estava ao seu lado. Mas agora eu quero ler com você o que está na Bíblia, lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Lá no capítulo 5, a partir do versículo 24, conta a história desta mulher. E eu não vou ler todos os versos, mas eu vou te ajudar a entender que esta mulher que, como eu te falei, tinha procurado vários médicos, tinha gastado todos os seus recursos. Agora ela, ouvindo da fama de Jesus, decide ir até Jesus porque ela achou que só ele podia curá-la. Ela estava cheia de preconceitos, já estava rotulada pela população, era tida como imunda, ninguém mais podia tocá-la. Agora ela foi afastada de seus familiares, vivia solitária, cheia de transtornos mentais. E agora, naquele momento, ela decide sair, passar no meio da multidão. E a Bíblia conta que enquanto ela estava no meio da multidão, perdendo sangue há 12 anos, imagina você a cena, possivelmente já estava sem força, cansada, anêmica, não tinha mais tanta vitalidade, a aparência não era mais tão formosa, muito menos jovial, porque são 12 anos perdendo sangue, perdendo vida. E agora ela começa a saga dela, vai atrás de Jesus e diz que naquele momento ela toca a veste de Jesus e diz que naquele momento ela curou. A história se torna ainda mais interessante porque Jesus, em meio a uma multidão, sente que alguém tocou e agora olha para os lados e pergunta: alguém me tocou? E os discípulos que estavam com ele falam assim: mas Senhor, quem te tocou? Porque a multidão está apertando. E Jesus fala assim: alguém me tocou porque algo aconteceu. E lá no capítulo 5 de Marcos, no versículo 30, na minha e na sua Bíblia, diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E agora Jesus para, a multidão para. E agora aquela mulher, imagina você a cena, olha e sente que já é algo diferente aconteceu, a vitalidade voltou. Talvez olhou para suas mãos e viu que não estava mais tão anêmica. A vitalidade tinha voltado para todos os seus membros, conseguia se mexer com alegria, conseguia pensar e raciocinar bem, a solidão havia deixado. E aí nos versos subsequentes diz assim, aquela mulher chega até Jesus e fala assim: Senhor, eu te toquei. Sabe, querido, a história dessa mulher, ela vem contando, a Bíblia vem falando, não é por acaso, mas esse relato está na Bíblia porque Deus, Jesus quer falar para mim e para você que mesmo com estigmas, mesmo com problemas físicos, mentais, mesmo abandonado, isolado por familiares, amigos, Deus tem a solução para você. Jesus, ele consegue te trazer algo que só ele pode. E talvez eu esteja falando para alguém que faz uso de medicamento, passa por psicoterapia, está passando por problemas terríveis, familiares, doenças na família e agora se está se sentindo sozinho. E agora eu quero falar para você, assim como Jesus falou para aquela mulher, depois que ela chegou e falou: Mestre, eu te toquei. Jesus volta-se para ela
E lá na minha e na sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 34, Jesus diz assim: filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz. Sabe, querido, quando nós temos paz, nossos estigmas, nossos traumas, nossos estresses, nossos rótulos, eles vão embora. E sabe por que isso acontece? Nessa história nós podemos tirar 3 lições. E eu quero terminar te falando dessas 3 lições e te exemplificando através de uma fábula. Da história da mulher com fluxo de sangue, eu quero que você compreenda algumas coisas. Primeiro, em nenhum momento a Bíblia diz o nome desta mulher, sabe por quê? Porque esta mulher, este indivíduo, independente do sexo, nós podemos colocar como eu e você, porque todos nós passamos por problemas. Mas existem algumas lições, muitas lições, e eu quero tirar apenas 3 lições com você. A primeira lição que esta história nos conta é que esta mulher ela só foi curada porque ela teve fé, e não basta apenas ter fé, ela teve fé e essa fé gerou uma ação. Toda fé, para ser fé, ela precisa ter uma ação. A segunda lição dessa história é que quem traz o alívio, quem traz a cura é Jesus. Medicamento ajuda? Sim. Psicoterapia ajuda? Muito. Mas somente Jesus traz o alívio verdadeiro. Lembra? E por último, a última lição é que a fé, ela vence o medo. E é por isso que Jesus despede aquela mulher no capítulo 5 de Marcos, no versículo 34, dizendo assim: filha, vá em paz. Sabe, eu quero dizer para você, meu querido amigo, fique em paz. Eu não sei quais são os estigmas que te perseguem, eu não sei qual é a doença que te persegue, mas saiba de uma coisa: Jesus pode trazer a solução, te dando esperança, te dando cura de todos os teus males. Eu quero terminar te contando uma fábula. É sobre a raposa e a uva. Conta a fábula que certa raposa estava passando pela floresta, era um dia bem quente. E agora, enquanto ela estava passando pela floresta, ela avistou um vinhedo repleto de uvas, mas era bem alto. E agora ela se aproxima próximo de uma bem suculenta à sua vista, e agora ela começa a pular, tentando pegar aquelas uvas, porque ela estava com muita sede. Tenta 1, 2, 3 e nada. E agora ela decide não tentar, mesmo vendo bonita e frondosa como eram aquelas uvas. E agora, depois de desistir, ela vira a cabeça, vai para o outro lado e afirma que possivelmente aquelas uvas estavam secas, sem gosto e não prestava de nada. Sabe qual é a moral desta fábula para mim e para você? Somente nós sabemos o nosso valor. Mas eu vou mais além, somente Deus sabe o nosso valor. Às vezes nós damos ouvidos a outros que têm uma concepção a nosso respeito de quem nós somos, por que nós somos e por que estamos assim, mas só nós e Deus sabemos por que estamos. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você tem algum estigma, se tem alguma coisa que está te rotulando, te colocando para baixo, te deixando solitário, te deixando sozinho e abandonado, em que você se sente, eu te digo uma coisa: só Deus conhece teu coração e só Ele pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, leve esta mensagem para outras pessoas, vamos levar esperança e juntos vamos ser bênçãos.